E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula do Futura e Procuradorias. Aula de hoje muito especial, né? A gente está aqui já finalizando o mês de janeiro e nós vamos tratar de um tema bem interessante, uma revisão, tá? Qual a ideia aqui? Falar de um tema básico, mas de forma que nós consigamos esgotar esse tema e que você não tenha mais nenhuma dúvida sobre ele e não erre mais nenhum questionamento sobre esse tema. Eu sou o professor Rodolfo Pena, eu sou procurador do estado de São Paulo, sou um dos fundadores aqui do Futura e Procuradorias e hoje eu quero falar sobre órgãos públicos, tá? Tudo o que você precisa saber acerca dos órgãos públicos. Então veja só, vem aqui comigo. Convido já você que está nos assistindo aqui pelo YouTube, que ainda não conhece o nosso trabalho, a seguir o @Futura e Procuradorias. Também meu Instagram aqui no @prof.rodolfopena. Bora lá? Bom, o que são aqui os órgãos públicos? Qual é o conceito, né, de órgãos públicos e como é que nós podemos aqui marcar isso numa prova, especialmente aqui das procuradorias? Bom, órgãos públicos são unidades administrativas, tá? Unidades administrativas sem personalidade jurídica que recebem parcela da competência ou das atribuições do ente central para exercício aqui das atividades de forma desconcentrada. Um órgão administrativo ele é criado mediante o fenômeno da desconcentração. Você seleciona o C e o O da desconcentração, cria órgãos. Então a desconcentração cria esses órgãos. Então eles são criados pela desconcentração, mas não possuem personalidade jurídica própria, ou seja, eles não podem titularizar relações jurídicas em nome próprio. Eles não vão ser detentores, eles não vão ser titulares de direitos e obrigações em nome próprio. Então, quando um órgão precisar fazer uma contratação, essa contratação será feita em nome do ente que ele faz parte, ou da entidade a qual ele faz parte, não em nome do órgão em si. Qual um exemplo de órgão administrativo, de órgão público? Os ministérios, Ministério da Saúde, Educação, Desenvolvimento do Meio Ambiente, Ministério aqui da Infraestrutura, as secretarias também dos estados, os municípios são órgãos administrativos. Não é a Secretaria Estadual de Educação que contrata ali, que compra, por exemplo, material escolar. É o Estado que compra material escolar, o Estado que assina o contrato, não a Secretaria. Porque a Secretaria ela não tem personalidade jurídica própria por se tratar de um órgão. Então, aqui, se vocês pegarem na Lei 9784, tem um conceito aqui, né? Unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Então, veja que um órgão ele pode ser criado tanto na administração direta quanto na administração pública indireta. É uma unidade de atuação integrante dessas estruturas. Ou seja, uma unidade dotada de parcela de competências e atribuições integrante dessas estruturas que não possui personalidade jurídica própria. Bom, existem algumas teorias acerca da natureza jurídica do órgão, né? E aí essas teorias elas vão trabalhar com alguns conceitos, né? Por exemplo, a teoria subjetiva ela vai estabelecer que o órgão ele é identificado com seus próprios agentes públicos, ou seja, na verdade, desaparecendo os agentes, o órgão desapareceria. E a teoria objetiva, ela vai dizer que o órgão ele é apenas um conjunto de atribuições independentemente dos agentes públicos. Tem a teoria eclética, que é uma terceira teoria, que junta as outras duas, falando que o órgão é um conjunto de atribuições que são exercidas pelos agentes públicos, né? Na verdade, a teoria objetiva ela é mais adequada por quê? Porque você não precisa vincular a existência do órgão ao agente público de fato, né? Não há aqui a vinculação de um órgão à existência de um agente público. Pode existir um órgão, mas naquele momento o órgão não possui qualquer agente público lotado, com lotação naquele órgão. Então, em verdade, aqui não há essa distinção, beleza? Então a teoria objetiva ela é mais adequada nesse ponto. Os órgãos eles são criados mediante lei, tá? A sua criação ela se dá sempre mediante lei, isso está expressamente previsto na Constituição Federal. E eu destaco o seguinte, o artigo 84, inciso 6, a linha A, trata do decreto autônomo, vai dizer o seguinte, organização e funcionamento da administração federal,
por não implicar aumento de despesa, nem criação e extinção de órgãos públicos. Por quê? Criação e extinção de órgãos públicos, como regra, dependem de lei. Bom, existem algumas teorias também acerca da relação entre o órgão público e o agente público, né? Como é que o agente público ele vai manifestar a vontade do órgão? Qual é o fundamento para que um agente público ele manifeste a vontade do órgão? Primeira teoria, a teoria do mandato. Quem defendia essa teoria dizia o seguinte, que é como se o órgão público ele tivesse outorgado um contrato de mandato para que o agente público o representasse. Por quê? Porque o órgão ele não consegue manifestar a vontade por si só, ele depende dos agentes públicos para manifestar a sua vontade. Então, esses agentes públicos representam de alguma maneira o órgão público. Como é que se dá essa representação? A teoria do mandato. Beleza, teoria do mandato. Mas qual é o problema da teoria do mandato? Primeiro problema. Se o órgão não tem como manifestar a sua vontade, como é que ele vai outorgar o mandato, que é um contrato, que depende de manifestação de vontade? E segundo, a questão da responsabilização. Se o agente público atuasse fora dos limites desse mandato, o órgão não seria obrigado ali a cumprir a obrigação que foi assinada ali pelo agente público. O que não acontece na prática. Na prática, o órgão público ele vai ter que cumprir sim. Ele vai ter que responder sim pela atuação dos seus agentes públicos, ainda que eles extrapolem as suas atribuições. Então, essa teoria do mandato também ela não foi aqui adotada. A teoria da representação equiparava os órgãos públicos aos incapazes, de maneira que os agentes públicos atuariam por força de lei como representantes do órgão público. O primeiro problema, claro, aqui é equiparar o órgão ao incapaz, o que não faz sentido algum. Segundo problema, o mesmo problema da responsabilidade da teoria do mandato. Ou seja, se o agente público atuasse fora dos limites das suas atribuições, o órgão não seria responsável se fosse adotada essa teoria. Então foi adotada a terceira teoria, que é a teoria do órgão. Ou seja, a vontade do agente público ela é imputada ao órgão público. Por isso que essa teoria também é chamada de teoria da imputação volitiva. Ou seja, quando o agente público manifesta a vontade, imputa-se essa vontade ao órgão público, ou seja, considera-se que a vontade foi manifestada pelo órgão público. E a vontade manifestada pelo órgão público é imputada ao ente ao qual o órgão faz parte, ok? Então nós temos aqui tabelinha para a gente organizar o raciocínio, né? Aqui o fundamento na primeira linha, na segunda o primeiro problema, né? E a terceira, o segundo problema. E a teoria do órgão não tem aqui esses problemas porque ela foi a teoria adotada. Quanto às classificações, nós temos o enquadramento federativo, temos órgãos federais, estaduais, municipais, distritais. Quanto à estrutura, nós temos órgãos simples ou unitários, e aí é apenas um único órgão dentro daquela estrutura, e órgãos compostos, que reúnem em sua estrutura diversos outros órgãos, como por exemplo, os ministérios e secretarias. O Ministério, por exemplo, da Fazenda. Ele vai ser subdividido ali em Secretaria da Receita Federal, integrado pela Secretaria da Receita Federal, que é integrada pelas superintendências regionais, que são integradas pelas delegacias, que são integradas por outros. Então, ele é subdividido em diversos, é ramificado em diversos pontos aqui, quanto à sua estrutura. Então, esses são os órgãos compostos. Atuação funcional e manifestação de vontade, temos órgãos simples e órgãos coletivos, né? Órgãos simples, manifestação de vontade de um único agente, coletivos de vários agentes. Atividades, órgãos ativos, consultivos e de controle. Ativos são aqueles que executam as decisões, os consultivos são aqueles que manifestam opiniões e os de controle fiscalizam as atividades de outros órgãos. Quanto à posição hierárquica, essa é a classificação mais importante, tá? Que foi trazida aí pelo saudoso Eli Lopes Meireles, que dispõe o seguinte, que os órgãos eles são subdivididos aqui em 4 escalões. O primeiro, órgãos independentes. Segundo, órgãos autônomos. Terceiro, órgãos superiores. E o quarto, órgãos subalternos. Aqui é como se fosse uma pirâmide, tá? Ele faz com o Eli Lopes Meireles, ele faz como se fosse uma pirâmide aqui.
Os órgãos independentes, eles extraem a sua competência, as suas atribuições diretamente da Constituição Federal. E eles não estão subordinados a qualquer outro órgão. São os órgãos dos poderes estruturais da administração pública, os poderes estruturais do Estado, né? Os poderes executivo, legislativo e judiciário. Esses são órgãos. O Tribunal de Justiça, por exemplo, é um órgão independente. A Câmara dos Deputados, por exemplo, é um órgão independente. A Presidência da República, por exemplo, é um órgão independente. Não está subordinado a qualquer outro órgão e recebe as suas atribuições diretas à Constituição Federal. Os órgãos autônomos, eles estão imediatamente abaixo dos órgãos independentes. Também possui ampla autonomia administrativa, financeira, técnica e tem alto grau de poder decisório. Eles só estão limitados, só estão subordinados aos órgãos independentes. Eles também extraem as suas atribuições da Constituição Federal, os ministérios, as secretarias, a Advocacia Geral da União, entre outros órgãos autônomos. Os órgãos superiores estão abaixo dos órgãos autônomos, são aqueles que detêm aqui um certo grau de competência de direção, de controle, de decisão. Ainda possuem aqui um grau decisório. E os órgãos subalternos, eles não possuem qualquer poder decisório, ou possuem poder decisório muito reduzido, tá? Eles são órgãos principalmente de execução, eles estão na base da hierarquia da administração pública, principalmente de execução. Simplesmente executam decisões aqui de órgãos acima deles. Bom, nós vimos que o órgão ele não possui personalidade jurídica, mas excepcionalmente ele vai possuir personalidade judiciária. O que é isso? É a característica que os órgãos possuem de poderem ingressar com uma ação judicial ou responder a uma ação judicial em nome próprio. Tá? Então ele não possui personalidade jurídica, ele não titulariza relações jurídicas em nome próprio, mas excepcionalmente o órgão público pode sim, tá? Pode sim ser parte de uma ação judicial em nome próprio. Tem uma capacidade processual excepcional. Quando que isso vai acontecer? Em duas situações. A primeira delas é quando a lei confere essa capacidade processual. E aí eu vou citar aqui a Defensoria Pública e o Ministério Público. Vocês verem lá, quando vocês verificarem as ações desses órgãos, vocês vão ver que eles entram com ações judiciais em nome próprio. A própria lei atribui capacidade processual a determinados órgãos públicos. E a segunda hipótese é definida pela jurisprudência. Estabelece o seguinte: os órgãos de cúpula da administração pública podem ingressar com ação judicial em nome próprio para a defesa de interesses institucionais, apenas para a defesa de suas prerrogativas institucionais. Por exemplo, Câmara dos Vereadores, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, são órgãos públicos sem personalidade jurídica. Tá? As suas relações jurídicas são titularizadas pelo Estado, por exemplo. A relação jurídica de um Tribunal de Justiça é titularizada pelo Estado. É o Estado quem vai assinar um contrato cujo interessado é o Tribunal de Justiça. Mais excepcionalmente, o Tribunal de Justiça tem essa personalidade judiciária para a defesa de suas prerrogativas institucionais. Por que isso acontece? Principalmente quando há ali um conflito entre dois órgãos independentes, dois órgãos que não possuem ali hierarquia entre si. Foi o caso específico, eu vou dar como exemplo, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O governo do estado parou de repassar os duodécimos ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ou seja, os duodécimos é aquele valor do orçamento do estado que vai para o Tribunal de Justiça para ele pagar suas contas, para ele viabilizar a sua atividade. Pagar os agentes públicos, servidores, magistrados, pagar luz, água, comprar equipamentos, comprar materiais para os seus trabalhos. O governo do estado, alegando crise, parou de repassar os duodécimos para o Tribunal de Justiça. Quem resolve esse conflito? Administrativamente, ninguém, porque não há hierarquia entre o Tribunal de Justiça e o governo do estado. Os dois são órgãos de cúpula. E aí então abre-se a possibilidade do Tribunal de Justiça ingressar com uma ação judicial, e nesse caso foi perante o STF, para poder defender a sua prerrogativa institucional de receber os duodécimos. Tá? Agora, apenas para prerrogativa institucional. O Tribunal de Justiça não poderia, por exemplo, entrar com uma ação para representar os servidores públicos numa ação de interesse desses servidores públicos. Por exemplo, relativamente ali a questões previdenciárias desses servidores públicos.
tá? Então, basicamente é isso. Então, ó, olha só, CPC, toda pessoa que se encontra no exercício de seus direitos tem capacidade de estar em juízo. Veja, o órgão não está no exercício de seus direitos porque ele não é titular de direitos em nome próprio. Mas aí você tem aqui a jurisprudência. Ó. Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, mas tem personalidade judiciária, podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais, tá? E veja, somente para defesa de prerrogativas institucionais, ó. STJ, em outro caso, negou personalidade judiciária à Câmara Municipal para discutir incidência de contribuição previdenciária sobre vencimentos pagos a vereadores, que aqui é interesse dos vereadores e não institucional da Câmara Municipal, né? Então, aqui é bem importante, tá, pessoal? Essa partezinha aqui essa parte é bem importante. Espero que vocês tenham entendido e gostado aí dessas aulas de órgãos públicos. Toda quinta-feira nós temos aula nova aqui no canal do Futura Procuradorias, então se inscreve aqui no canal, segue lá no @future.procuradorias, nós ficamos à disposição de todos vocês. Muito obrigado, um grande abraço a todos e até a próxima.